buscar 12 traições. Não, não acredito nisso. Eu, sinceramente, olha, 12 traições de Sérgio Moro. É Gayer demais. Em 6 anos de vida pública, 2 traições por ano, uma por semestre. Eu acho que ele deveria ter pesquisado mais. Vamos ver essa relação? Vamos ver aí, ó. Ele elencou, como é o nome dele? Nájila. Tá ali, ó. Olha, Ariel. Ney Leprevost. Ele Isso. é deputado estadual lá no Paraná. Ney Leprevost. Ele foi candidato a prefeito e a vice foi a Rosângela Moura, esposa do senador. Olha a relação aí que ele fez, Ari, existem os 12 trabalhos de Hércules, né? E aí estão as 12 traições de Moro, Ari. Primeira traição, traiu a magistratura. Segunda, traiu as leis que jurou cumprir. Terceira, traiu as milhares de pessoas que saíram às ruas para apoiar a Operação Lava Jato. Quarto, traiu o presidente Jair Bolsonaro. Quinto, traiu o partido Podemos. Sexto, traiu o povo do Paraná. Sétimo, traiu seu padrinho político, o senador Álvaro Dias. Oitava, traiu seus eleitores de direita. Nono, traiu sua querida esposa. Essa aí. 10º, traiu o partido União Brasil. 11, me traiu eu, Ney Leprevost. E 12, traiu a pátria. Acha mais grave que eles que o Moro não é patriota. Porque isso aí é um absurdo, né? Ou não? Um absurdo. Pro Moro é um absurdo. Agora, tem um trecho aí da fala dele também, do Ney Leprevost, Nájila. Além desse elenco de traições, ele falou, Ari. Acho que eu comecei a perder a campanha quando cometi o erro de aceitar o pedido do União Brasil Nacional de colocar a mulher do Moro na minha vice. De minha vice. Eu gosto da Rosângela, ela é gente boa, uma querida. Mas o Moro atrapalhou. Ele começou a achar que o candidato era ele. E ele agregou muita rejeição à campanha. Mas o Moro reagiu, doutor Ari. O senador Sérgio Moro reagiu. Olha a reação dele aí, Ari. Não, leia normal, por favor. Nos prive dessa... O problema é que a população não aguenta mais a velha política de candidatos que se apresentam sem posições claras. Ney aventurou-se na busca por eleitores de todos os lados e, junto com seu irmão, recebeu nas urnas o que merecia. Qual é Então, ele está contra a própria esposa, porque a chapa é uma só. Ninguém vota para vice em separado. Já houve a época em que se votava para vice em separado, né? O João Goulart não era vice do Jânio da mesma chapa. Mas agora eles são a mesma chapa. E disse que teve um que merecia, não entendi, professor. Você sabe quem vai explicar para nós? Eu gostaria. Porque você não está entendendo. Não. Ele sempre joga a bronca pro professor. Não. A batata quente ele joga lá para São Paulo. Mas ele bota lá o professor sabe. Quer ver como ele vai explicar? Olha aí, explique, professor. Eu vou tentar, não necessariamente explicar, é uma tentativa. Porque o episódio é engraçado. As 12 traições, isso vai ficar marcado na história do Paraná. E ele listou, inclusive, a traição da esposa, que eu presumo que seja na questão política, né? Acho eu, não sei. Mas a questão que o candidato derrotado Ney Leprevost estava dizendo, falando assim, olha, ele disse em um outro momento sobre o Sérgio Moro, ele é muito vaidoso, ele queria ele aparecer e não eu. Bem, o candidato era o Leprevost, não o Sérgio Moro. Então, é interessante esse episódio, porque revela algumas coisas para ser bem rápido. Vamos lembrar, não custa recordar, recordar é viver, né? Em 2022, o casal transferiu o título para a cidade de São Paulo. O endereço era fantasma, não morava, era fictício. Ou seja, isso é muito triste quando é alguém que veio da magistratura. Esses quem dá golpes são golpistas com falsos endereços. O endereço não era verdadeiro. Não morava aqui, todo mundo sabia, morava em Curitiba. Aí o que aconteceu? Houve um forrobodó danado. Primeiro, ele tem mudado de partido do Podemos para o União Brasil. Segundo, o Podemos, naquele processo do TSE, listou gastos fabulosos. Eu li parte do processo. É incrível os gastos, até de bolsa. Puxa vida, bolsa daquelas caras, hein?
coisa de 20 mil reais, por aí. Tinha tudo de gasto, supostamente partidários eleitorais. Aí houve o rompimento, ele rompeu com o Podemos, passou para a União Brasil. E, ao mesmo tempo, a Justiça Eleitoral de São Paulo, do Estado de São Paulo, não reconheceu o domicílio eleitoral dele. Estranhamente, reconheceu o da sua esposa. E ele votou no dia seguinte, imediatamente transferiu o título outra vez para Curitiba, e aí se lançou, depois do fracasso da candidatura à presidência da República, se lançou candidato ao Senado. E a esposa ficou em São Paulo e lançou candidata a deputada federal. E aí a culpa não é dela, registros. A culpa é dos eleitores paulistas. Os eleitores paulistas, muitos, quase 150 mil, sob ela eu, 170, eu já nem me lembro, votaram nela, sabendo que ela não era do Estado de São Paulo. E depois a Folha de São Paulo fez um levantamento das viagens, era só Curitiba, Brasília, Brasília, Curitiba, e eventualmente passava por São Paulo, né? Ou seja, ela não era deputada federal por onde foi eleita, o domicílio, na prática, ela reconheceu como falso. E isso foi muito ruim, e piorou agora. Quando ela transferiu o domicílio para o Paraná, olha que questão sui generis. Ela está com o domicílio do Paraná, mas não renunciou como deputada federal por São Paulo, que deveria, é questão de dignidade. Não, manteve-se, é deputada federal, foi para Curitiba e candidata a vice-prefeita de Curitiba. Acabou sendo fragorosamente derrotada. O marido tenta imputar a derrota velha política, que ele chamou no texto que nós vimos aí, só que ele apoiou quando a mulher entrou para ser candidata a vice. Aí a velha política não era velha política, era o quê? Então, a perspectiva que tem é que a senhora Rosângela Moro dificilmente será eleita deputada pelo Paraná, porque o endereço de São Paulo é falso, e ela não tem mais o domicílio aqui, né? Deputada federal em 26, e ele quer ser candidato ao governo do Estado. Dificilmente será, porque vai ser fragorosamente derrotado. E e será difícil a reeleição como senador, mas vamos aguardar. Agora é patético, né? Para a gente ver a figura do Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, um juiz federal, que está já no ocaso, olha como é a vida, no ocaso da vida política, em pleno exercício de mandato de senador. É um caso único na história brasileira. Início do mandato. No início do mandato, né, professor? Isso, exato. No início do mandato já está no ocaso. Exato, isso só para complementar bem rápido, isso não existe, é uma coisa absurda. E a participação, e ele só não foi cassado, vale lembrar, quase seria cassado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E fez acordo. Vamos dizer, eu não sei, aconteceu alguma coisa ali. Fez o acordo da velha política, professor, o senhor não vai falar, eu falo. Fez o acordo com a velha política para ficar, porque o suplente ainda era pior do que ele. Mas atenção, o Ari, o professor explicou tudo, tintim por tintim, por A mais B e C menos D. Ok. Mas ainda paira uma dúvida neste apresentador, Ari. Qual? As 12 traições elencadas. O senhor tica todas, quer dizer, o senhor certifica as 12? Fiquei preocupado com a traição à própria mulher. Ele fala no sentido político, né? Político. O professor Vila disse que é por questão política. Sim, questão política. É. Check. É porque o Moro, ele é o ioiô de direita, né? Uma hora ele é anti-Bolsonaro, aí já foi Bolsonaro, depois volta. Então, a cidade de Curitiba, que é uma cidade de direita, o Paraná é uma cidade de direita, e a capital também. Eles tinham outros 2 candidatos de direita que eles reconheceram como direita raiz. E o Moro, um ioiô, uma direita Nutella. E puniram isso nas urnas. Ele não admite isso, né? E olha que foi o Moro, durante, 5, 6 anos, foi o juiz dos juízes no Brasil, hein, Apoliana? O idolatrado, Amadeu, aquele homem visto como alguém que estava salvando a República. Você lembra, Apoliano, para te ajudar, que a Veja colocou ele como super-homem na capa? Capa da Veja, o Super Moro. Eu preciso confessar, até eu era fã do Moro, sabe? Ele enganou a galera direitinho. Tinha um pôster no quarto dela. Não, pôster também não, absurdo. Não, eu não. Mas eu tenho que fazer essa confissão, porque realmente ele se colocava como alguém puro, né, que vinha salvar os brasileiros, quem ia acima do bem e do mal, toda a roubalheira. Mas aí, aquela coisa, né, enquanto maior
quanto mais você sobe, maior a queda. Eu acho que é isso que a gente está vendo com o curto histórico político de Sérgio Moro. Até porque eu acho que essa reeleição ele não consegue, não. Ô, Franci, a palmatória do mundo não deu certo? Não deu certo e hoje é desmoralizado, não é bem quisto por nenhum grupo que polariza aqui no Brasil. Nem pela esquerda lulista, nem pelo bolsonarismo, é completamente rejeitado. Mas em relação a essa eleição de Curitiba, o fato é que o Leprevost foi engolido pela Pablo Marçal de Saias, a Cristina Granel. E esse eleitorado que poderia ir para ele foi para a Cristina do PMB. Então é essa a explicação, não tem outra explicação. A meu ver, é essa. O Moro ainda tem muitos fãs na grande imprensa do Brasil.